Amados irmãos e amigos, queremos cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando hoje mais uma live, nesse horário das 8 da noite às 20 horas, como havíamos informado no período da tarde, e queremos agradecer a Deus por esta grande oportunidade que Ele nos dá, visto que para Ele, por Ele, sempre será toda a honra e toda a glória. E é por Ele que todas as coisas são e haverão de ser. Amém? E nós agradecemos a Deus porque cremos que o Senhor é aquele que está na frente deste trabalho e estamos realizando todo esse compêndio de estudo bíblico para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém? Segunda-feira, como havíamos informado, não houve condições de fazermos a live, não é? Devido à nossa correria aqui familiar. Pensei até mesmo em entrar na live às 10 da noite, mas não teve condições. Então esperamos um momento propício e mais tranquilo na correria nossa da semana, para que pudéssemos estar aqui durante pelo menos 30 minutos estudando um pouco a palavra de Deus. Amém? Então hoje, como informado, vamos estar indo para a aula 4, deste estudo bíblico que traz por tema a tecnologia de Deus. E hoje vamos estar falando alguma coisa sobre o anticristo. Quero chamar a atenção de todos vocês. Nesta noite vamos estar lendo um pouco a Bíblia. E se você gostar de Bíblia, se você gostar da palavra de Deus, então fique conosco, ok? Nós vamos estar lendo um pouco a palavra. Eu acho muito bom você em casa, nesse momento, onde você está se chegando, sejam todos muito bem-vindos, não é? Você que está se unindo a nós nesse momento agora, ou futuramente, no horário em que você estiver com maior tranquilidade, onde você vai poder gastar um pouco mais de tempo para prestar bastante atenção. Então pegue a sua Bíblia aí, não é? A Bíblia de papel, como diz alguém, né? E nós vamos folhear a palavra de Deus nesta noite aqui, estudando hoje sobre esse tema importantíssimo dos últimos tempos, termo escatológico, não é? É uma área escatológica, da escatologia, onde vamos estar versando alguma coisa sobre o anticristo. E para tanto, vocês estão vendo aí a primeira imagem, a imagem de um extenso exército preparado para a batalha, não é? E com essa imagem, então, estaremos iniciando hoje a primeira pergunta. Se fala muito sobre o anticristo. E quem será o anticristo? Mas vamos orar primeiramente? Amém? Oremos. Grande Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, onde mais uma vez estamos aqui, Senhor, no canal do Facebook, para anunciarmos a tua santa e gloriosa palavra. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja abençoando a minha família e a família de todos os irmãos que estarão reunidos aqui neste grandioso estudo. Que o Senhor abençoe, Senhor, nos dirige em tudo, é o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero dar aí um bem-vindo para a Elisane, o Samuel, a Rebeca, ali da cidade de Garça, meus filhos, não é? Deus abençoe grandiosamente. Também para a irmã Maria Rosa Teruel, que está conosco também. Deus abençoe a senhora, irmã Maria Rosa Teruel. Que a bênção do Senhor nosso Deus seja sobre a vida de cada um de vocês, daqueles que haverão de estar chegando conosco aí para ficar neste estudo, tá bom? Vamos lá então. A primeira pergunta, o que vem então a ser o anticristo? Quem é, na verdade, o anticristo? E a resposta é: o anticristo será um governante político que dirigirá o último reino do tempo dos gentios na terra. Então veja bem, quem será o anticristo? Será um governante político que dirigirá o último reino do tempo dos gentios
E esse governo dele será de âmbito mundial. Amém? Onde está escrito isso? Daniel, capítulo 7, versículo de número 24 e 25, para quem tem a sua Bíblia, nós vamos ler então. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então olha aí. Quem será então o anticristo? Ele será o governante que surgirá como a 11ª ponta. Ele surgirá depois do governo dos 10 dedos, conforme Daniel 7, 24 e 25. E ele receberá dos 10 chifres, ou dos 10 dedos, ou das 10 pontas, o governo mundial. Amém? Então o anticristo será um governante político que dirigirá o último governo ou reino do tempo dos gentios, não é? E o seu governo será um governo mundial. Vamos prosseguir. Quando ele se levantará sobre a terra? Então a segunda pergunta sobre o anticristo. Quando é que esse anticristo vai se levantar? A igreja, na verdade, não está se preparando para encontrar com o anticristo. Mas a igreja se prepara para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. Não é? Com o Senhor Jesus nos ares. Não é? Preste atenção na foto aqui. Nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. A igreja está se preparando para encontrar com o Senhor Jesus. Mas quando é então que esse governante surge sobre a terra? Após a segunda vinda do Senhor Jesus. A primeira fase, o correto da resposta seria: após a primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ler aqui, segunda carta aos Tessalonicenses, não é? O capítulo 2 e o versículo de número 7, que diz assim, não é? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um agora que o resiste, até que do meio seja tirado. Então, versículo 8. Será revelado o iníquo, o anticristo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Não é? Então, quando é que o anticristo se levantará? Após o arrebatamento da igreja. E após, podemos dizer também, o término do advento do Espírito, que iniciou com a descida do Espírito no Pentecoste e que vai encerrar então com o arrebatamento. Preste bem atenção. O versículo 7 que nós acabamos de ler aqui, mas o que impede o mistério da injustiça de operar na terra hoje, que é o mistério que vai revelar o anticristo? O que impede? Não é? É a igreja. O versículo 7, se você está lendo, diz assim, ó: mas há um que resiste, até que do meio seja tirado. Então vocês estão entendendo nesta última hora o porquê de tantos embates entre a palavra de Deus e o mundo perdido que está debaixo do espírito do anticristo. Tantos embates entre as leis de Deus, a palavra do Senhor, a constituição do mundo espiritual eterna e duradoura e que não passa, e também
o embate entre a palavra e as leis humanas, feitas para contrariar as verdades bíblicas. Então, por este versículo aqui, nós podemos ver que quem resiste à ação do mistério da injustiça de operar na terra, em primeiro plano, é a igreja. Agora, se nós formos ler também aqui o versículo 6, olha aí, ó. E agora vós sabeis que o detém, do capítulo 2 de Tessalonicenses, versículo 6. Para que ao seu próprio tempo seja manifesto. O versículo 6, quem é que detém o mistério da injustiça? Até, não é? Que chegue o tempo dele se revelar, o Espírito Santo. Então, no versículo 6, nós vemos aí que enquanto o advento do Espírito Santo durar na terra, ou a igreja estiver na terra, não é? Então, o anticristo não pode se levantar. Não pode ser revelado. O que nós vamos estar observando, então, são as suas ações, não é? Os seus sentimentos, as suas ondas lançadas por toda a terra e que fortemente são detidas pela igreja e também pelo Espírito Santo. Quando é então que o anticristo vai se levantar? A resposta é certa, é clara, após o arrebatamento da igreja. E após também o término do advento do Espírito Santo, que com o arrebatamento ele encerra a época da graça e o Espírito Santo não vai sair da terra. Tem gente que fala que o Espírito Santo vai sair da terra. O Espírito Santo nunca saiu da terra. E nós não vamos entrar nesse ponto. Só vamos dar aqui uma pincelada. As duas testemunhas vão profetizar pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo estará aqui, mas ele não vai mais estar detendo o mistério. Veja o versículo 7. Não é ministério, é mistério da injustiça de operar. Ok? Então o Espírito Santo vai permitir que o anticristo se revele, conforme está escrito no versículo 8, então será revelado o iníquo. Ok? Então, ele se levanta após o arrebatamento da igreja e o término da época da graça ou advento do Espírito. Prossigamos. De que forma o anticristo surgirá? Não é? De que forma o anticristo vai surgir? Vamos lá, prosseguindo. O anticristo, ele vai surgir segundo a eficácia de Satanás. Os irmãos lembram muito bem no tempo de Daniel, quando ele fez aquele jejum, aquela oração, e Miguel veio no primeiro dia com a resposta de Deus, mas houve uma batalha no céu por 21 dias, e o príncipe, então, ali do governo persa, príncipe espiritual, do mundo espiritual, deteu com um grande exército dele o anjo do Senhor, chamado Gabriel, que pelejou com ele durante 21 dias até a chegada de Miguel, que veio para ajudá-lo, e ele então passou no 21º dia trazendo a boa nova da revelação a Daniel. Mas preste atenção que o nome daquele príncipe era Príncipe da Pérsia. O próprio anjo Gabriel chama ele de Príncipe da Pérsia. Era um principado, uma potestade que tinha um domínio com relação àquele governo persa. Não é? Ele dirigia o governo persa. Então, os irmãos, prestem atenção nisso. Após então, o anjo Gabriel diz assim para ele: mas eu não vou parar de pelejar, vou pelejar também contra o príncipe da Grécia. Porque depois dos persas iam chegar os gregos. E Gabriel também já sabia. E se nós formos ler o contexto da história, vamos ver também que depois da Grécia surge Roma.
E um príncipe de Roma também no mundo espiritual se levantaria. E Gabriel também pelejaria contra ele. Mas agora, preste atenção, no final dos tempos, de que forma o anticristo surgirá? Não é? Diz o texto bíblico em 2 Tessalonicenses, que você já está aberta a Bíblia, capítulo 2, o versículo de número 9. Diz assim: a esse cuja a vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Então nós vamos ver que o anticristo ele surgirá por uma eficácia de Satanás. Então agora, quem vai estar pelejando por este último reino dirigido pelo anticristo? Não vai ser o príncipe da Pérsia, não vai ser um demônio que vai ser um principado do príncipe da Grécia, qual foi no passado. Também não vai ser o principado que dirigiu como o príncipe de Roma, mas o próprio Satanás. Isso é muito importante vocês entenderem. Porque esse reino vai trazer a realidade de todos os demais reinos opositores a Deus que houve em toda a face da terra. Então agora, o diabo não vai mandar nenhum demônio para dirigir esse reino. É ele mesmo em pessoa que vai fazer com que o anticristo se levante. E a Bíblia diz assim: o dragão deu à besta o seu reino, e poder, e autoridade. Olha só. Não é? Então, de que forma ele vai surgir? Ele vai surgir por uma inspiração maligna. Não é? Por uma eficácia de Satanás. Com prodígios, com mentira e com todo engano da injustiça. Para enganar aqueles que não quiseram a verdade do Evangelho. Então, será um governador diferente de todos os outros. Por isso aqui, nós estamos enxergando esse quadro negro aqui. Porque o próprio maligno, não é? Ele é que vai alavancar a chegada, não é? Ou a subida do anticristo. Prossigamos. Como será esse governante, então? Olha aí. Como será este governante? Coisas que ele irá fazer. Então vamos lá? Primeiro, proferirá palavras contra o Altíssimo. Não é? Daniel, capítulo de número 7, 25, vai falar sobre esse assunto, mas eu quero ler agora Apocalipse. Amém? Eu gosto muito desse livro. Apocalipse, capítulo de número 13, e o versículo de número 5 que diz: e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, olha aí, ele vai proferir palavras contra o nosso Deus. Segundo, fará guerra aos santos e os vencerá. Que santos são esses se a igreja foi arrebatada? São as pessoas que hão de se converter e que seguirão o testemunho e guardarão o testemunho de Jesus dentro do tempo chamado Grande Tribulação. Nesse tempo aqui da primeira fase da Grande Tribulação, Israel está junto com o anticristo. Ok? E o anticristo então pelejará contra todos os crentes no mundo. Apenas Israel poderá adorar a Deus. O texto bíblico diz que ele faz guerra contra os santos. E foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Então muitos serão decapitados. Serão mortos de fome nas prisões, nus. Não é? Serão entregues
para ser supliciados no tempo da grande tribulação, e eles vão cair. E o próprio texto bíblico está dizendo aqui que Deus vai permitir que o anticristo vença os santos. E olha aí, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 13:7. Terceiro, C, o que ele fará? Pelejará também contra Israel. E quando ele ver então que os santos estão vencidos em todo o mundo, ele se levantará na segunda fase da grande tribulação, o segundo período de 3 anos e meio, agora, para destruir Israel. Ok? Será a segunda fase da grande tribulação. Aí então, nós vamos lá para o célebre versículo de Daniel, não é? Livro de Daniel, capítulo de número 9. Abra aí comigo, capítulo de número 9, e o versículo de número 27, que diz assim: E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. Lembre-se lá, 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio. Fará cessar o sacrifício, aonde? No templo em Jerusalém, e a oferta de manjares. E sob a asa das abominações virá o assolador, o anticristo. E isso até a consumação, quer dizer, 3 anos e meio de assolações e de abominações. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, quer dizer, o anticristo. Existe uma sentença sobre ele, no final de tudo, da grande tribulação. Mas o Senhor permitirá que ele cometa inúmeras atrocidades durante essa segunda fase da grande tribulação contra Israel. Amém? Vamos lá então o que vai acontecer também através desse governante. Como será esse governante? Ele cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha aí. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Parece que essas coisas já estão querendo ser colocadas goela abaixo das nações hoje. Não é? Eu lembro-me até aqui de um salmo. Eu gostaria de ler o salmo de número 2, só para ilustrar isso, rapidamente aqui, para não sair fora do assunto, que diz assim, Salmo 2, olha só. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4. Mas aquele que habita no céu se rirá. O Senhor, Deus, zombará deles. Mas esse homem será terrível. E ele vai querer mudar os tempos e as leis. E a lei de Deus. Vamos ver aí. Daniel 7:25. Vamos voltar lá para o célebre livro de Daniel, capítulo 7 e o versículo de número 25, que diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha aí, Daniel 7:25. Quinto, vamos lá para a parte E. Como será esse governante? Ele se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora, querendo parecer Deus. Querendo ser Deus. Vamos lá então. Segundo aos Tessalonicenses, voltando lá para o capítulo de número 2, o versículo de número 4, que diz: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Presta atenção no que está escrito aqui. O anticristo, versículo 4 aqui de 2 Tessalonicenses capítulo 2, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus.
Que coisa incrível! Então, este homem, ele quererá ser conhecido como Deus. Não é? Então ele se achará o máximo. Veja bem, alguém que fala blasfêmias contra o Altíssimo, peleja contra a igreja de Deus, peleja contra aqueles que ficaram. A igreja foi arrebatada. Os santos que se convertem na grande tribulação, fazendo grande morticínio a eles. Um homem que peleja contra Israel, um país, um povo que foi escolhido por Deus. E Deus tem algo com eles ainda, antes do fim desta ordem terrestre. Também, um homem que quer mudar os tempos e até a própria lei de Deus. Veja bem. E que se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, querendo parecer Deus. Esse homem não é qualquer tipo de homem. Por isso a Bíblia diz que ele virá segundo a eficácia de Satanás. Um homem deste será pior que Hitler, pior que Mussolini, pior que Júlio César, pior que todos os governantes que já apareceram neste mundo. Lembre-se que quem estará, vamos dizer assim, dando gás para este governante, será o próprio Satanás. Ok? Prossigamos. Junto a este anticristo, a primeira besta, se levantará uma segunda besta. E essa segunda besta será o falso profeta. E vamos ver aqui algo interessante. O falso profeta lutará para levantar adoração. É um ponto de contato entre o povo e o novo governante, o anticristo. E qual será este ponto de contato? Olha aí, vai ser a marca, o sinal ou o número deste governante, né? Que é 666. Eu havia até feito um comentário rápido aí no Facebook, porque esse número é um número que assusta a muitas pessoas, não é? É um número que ficou marcado durante toda a história como um número maligno, um número que simboliza as trevas, não é? Mas eu vou dizer uma coisa hoje aqui que vai explodir tudo. Você notou a explicação que nós estamos dando aqui para você desde o início? Presta atenção no que eu vou falar agora. Não perca essa explicação. O anticristo ele vai querer levantar-se contra. Ele vai governar o mundo todo. E de quem é esse mundo? De Deus. Vai querer governar o povo. E de quem é esse povo? Todos pertencem a Deus. Terceiro, ele não vai aceitar, né, concorrência. Por isso é que ele vai dar um jeito de tirar os que creem na grande tribulação em Cristo do mapa e também destruir Israel, porque ele não aceita competição. É ele ou mais ninguém. Preste atenção que ele está se levantando contra o próprio Deus. Mas tudo que está ao seu redor é de Deus. Nada é dele, preste atenção nisso. Nada pertence ao anticristo. Tudo nesse mundo é de Deus. É claro, nós estamos falando de coisas boas. Mas preste atenção aqui. Esse número é marcado sempre por uma coisa como se representasse uma coisa má. Mas hoje eu vou estar falando para vocês e assegurando
que esse número 666 não é mau. Eu quero apenas dar uma lapidada em cima, uma pincelada em cima desse assunto, porque isso aqui não existe condições de ser explicado, nem mesmo dentro de um mês. Isso aqui é muito alto. O que é que o texto bíblico está dizendo? Ele se levanta contra tudo que é Deus ou que se adora. Inclusive, claro, ao nosso Deus. Deus, o único Deus de letra maiúscula, nosso Deus. Porque ele quer ser tido como Deus. E ele quer um número 666. E eu vou dizer para vocês sem medo de errar. O número 666 é um número de Deus. Só que eu não tenho como explicar isso para vocês agora. No total. E em partes eu sei o que ele significa. E ele, preste atenção, apenas vocês precisam entender isso. Eu estou abrindo um mistério. Eu estou abrindo para vocês algo que é mistério. Revelação de Deus. Ok? Então, para todos que estão participando nesta noite aí, não é? Esse assunto que eu estou falando é altíssimo, é muito alto e nunca se passou, talvez, pela mente de nenhuma pessoa dentro da igreja. Não é? E o que eu posso dizer hoje, para nós encerrarmos, porque já deu 30 minutos de live, eu não quero fazer lives extensas, e eu quero já encerrar, e quero parar por aqui apenas dizendo, pasmem os senhores, o número que até então era conhecido como o número da besta, e a Bíblia Sagrada fala que ele vai tomar esse número para si. O próprio falso profeta vai utilizar isso como uma insígnia. Lembra lá do tempo de Hitler? Quando ele tinha uma insígnia, é a suástica, né? A suástica foi proibida no mundo. Hoje quem tem suástica, às vezes até colocada no corpo, desenhada no corpo, ele não é bem visto, porque a suástica representa o mal, representa a morte, representa, né? A perseguição racial, étnica. Então, esse número 666, eu vou encerrar dizendo, ele não é um número mau. Será utilizado pelo anticristo. E vou dar aqui. Por quê? Uma pitadinha aqui, né? Porque ele vai querer ser conhecido como Deus. Tá dando para discernir agora? É Bíblia, não estou saindo fora da Bíblia, não. Nós lemos aqui, na parte anterior, que ele se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, querendo parecer Deus. Ele vai querer ser reconhecido como Deus. E para ele ser reconhecido como Deus, ele vai ter que ter esse número aqui, ó, 666. Faremos por aqui. Estudem, amém? Deus abençoe. Nós vamos estar... isso que eu estou falando aqui, você nunca ouviu. Amém? Você nunca ouviu. Mas hoje você vai começar a estar aprendendo, porque que a igreja saiba. E há um Deus que revela segredos, disse Daniel. E nós vamos estar estudando em aulas posteriores a respeito desse assunto. Tá bom? Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Quero louvar a Deus aí pela vida da nossa irmã Danusa Martins,
seu esposo Lucas, seus filhos ali da cidade, não é? De Regente Feijó. Também quero louvar a Deus aí pela vida dos meus familiares, não é? Hoje Valéria e meus filhos aqui, o André e também a Estela, eles saíram um pouco, hoje não estão aqui comigo, eu estou meio solitário, sozinho não, mas Deus sempre está comigo, Jesus sempre está comigo, e eu quero encerrar aqui este estudo desta noite já, para nós terminarmos esta live, lendo aqui então o versículo que nós não lemos neste final. Apocalipse capítulo 13, abre a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia. O anticristo vai querer ser Deus. Ele se sentirá como Deus. E para que ele seja como Deus, ele tem que ter esse número com ele, 666. Muita ousadia. Vamos lá? Todos. Apocalipse 3, já encontrou aí? Eu ainda estou procurando na minha aqui, vamos lá. Apocalipse 13, versículo de número 12, que diz, né, o texto bíblico. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, o anticristo, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra dos homens, a vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque o número é número de homem, e o seu número é 666. Vai ser a maior abominação. Por isso, Jesus usa essas palavras com respeito às ações do anticristo. Abominação e desolação. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe minha mãe. A senhora também está conosco aí da cidade de Marília. Tia Clarice também ouvindo, participando. Deus abençoe a todos os irmãos de Marília, todos os irmãos aqui de Presidente Prudente, região, todos os nossos irmãos de Minas Gerais, Paraná, que ouvirão a live. Também de fora do nosso país, temos irmãos, vários irmãos que de perto nosso. Que Deus abençoe vocês. E, se assim for do sentimento de vocês, repasse para os outros, porque esse assunto aqui vai mudar a história. Deus abençoe grandiosamente, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Boa continuidade de semana. E até a próxima live na semana que vem, se Deus assim nos permitir. Deus abençoe e a paz do Senhor.